Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou comentar as questões dissertativas da prova de segunda fase do vestibular Unesp 2025, tá? A prova de conhecimentos específicos. Como sempre, o link para você baixar o caderno de questões está aqui na descrição do vídeo, direto lá no site da Fundação VUNESP. E vamos aqui direto para a prova para comentar questão a questão cada item. Primeira questão da prova, questão de antiguidade, né? A gente aqui tem primeiro uma imagem, né, da loba capitolina com os gêmeos Rômulo e Remo, né, o símbolo da cidade de Roma. E aí tem um texto que diz o seguinte: mesmo hoje, a imagem de uma loba amamentando o bebê Rômulo e seu irmão gêmeo Remo simboliza as origens de Roma. A famosa estátua de bronze da Sena é uma das obras mais copiadas e instantaneamente reconhecíveis da arte romana. Estampada em milhares de cartões postais, souvenirs presentes em toda a cidade atual, como emblema do time do futebol Roma, né? O time da cidade usa, né? Já teve variações, mas usa a loba como símbolo. Com essa imagem tão familiar, é fácil aceitar sem quaisquer restrições a história de Rômulo e Remo e esquecer que se trata de uma das mais antigas lendas históricas da fundação de qualquer cidade, em qualquer era, em qualquer lugar do mundo. E sem dúvida trata-se de um mito ou de uma lenda, mesmo que os romanos a vejam em termos amplos como história. Bom, então vamos lá. O texto fala da presença, né, dessa simbologia na cidade de Roma, mas ressalta que, obviamente, se trata de uma lenda, de um mito fundador da sociedade romana. Item A: como um mito ou uma lenda se relacionam ao estudo da história? Bom, pessoal, vamos. Primeira coisa. Se é um mito ou uma lenda, obviamente se trata ali de uma narrativa fantasiosa. Porém, a escolha dos elementos dessa narrativa são importantes para a gente compreender a mentalidade daquela população, o contexto no qual aquela lenda ou aquele mito foi produzido e o simbolismo dele. Então, aqui no item A, você tinha que associar essas ideias e dizer que em toda sociedade, em toda cultura, tá? Os mitos e lendas, eles trazem elementos que descrevem a mentalidade daquela sociedade, a forma como aquela sociedade se compreende e que elementos culturais são valorizados por aquela população, tá? Então é isso. Repare que o item A, ele não fala para você especificamente identificar que elementos são esses no caso romano, mas como que um conjunto de mitos e lendas pode ser utilizado sim como um conhecimento histórico. É porque, por meio das lendas e mitos, é possível conhecer aspectos culturais de um povo, aquilo que ele valoriza, aquilo que ele tem como princípios fundadores. Beleza? Tem a ver aqui com a história das mentalidades. E aí a B. A partir da imagem do excerto, explique a frase: trata-se de um mito ou uma lenda, mesmo que os romanos a vejam em termos amplos como história. Bom, trata-se de mito ou uma lenda porque é uma narrativa repleta de elementos fantasiosos, elementos sobrenaturais, né? Remete-se a deuses do universo cultural romano, né? Obviamente a questão da loba, né? Essa ideia de pintar Rômulo e Remo como indivíduos que têm um nascimento espetacular e são dotados de características sobre-humanas. Então você pode falar que se trata de mito ou lenda porque é uma narrativa repleta de elementos fantasiosos que remetem à religiosidade romana, apesar dos romanos compreenderem esta narrativa como uma forma, ainda que alegórica, de contar a sua história de fundação. Por quê? Porque ela explicaria o que torna Rômulo este indivíduo
tão especial e por tabela os próprios romanos. Tá? Então você tinha que falar do aspecto da lenda, mas que os romanos tomam isso como história de fundação. É uma questão bastante conceitual, inclusive, tá? Aqui para a primeira questão da prova, mas não era uma questão que necessitasse, por exemplo, de elaborações muito extensas, desde que você conseguisse articular esses elementos, tá? Vamos para a questão de número 2 aqui da prova, né? Questão 2 de história. Opa, deixa eu alinhar aqui. Prova da Unesp, ela não é bem alinhada de uma página para outra aqui. Questão 2. Como uma caixa de Pandora, as lutas pela independência na América Hispânica espalharam desejos e aspirações sociais que pediam soluções imediatas, mas que nem sempre eram fáceis de serem alcançadas. A ideia da onipotência dos líderes não se coadunava com os imediatos e intrincados problemas que as lutas de independência haviam colocado e chocava-se tanto com os objetivos dos poderosos quanto com as aspirações daqueles que nada possuíam. Se, portanto, a independência aparece como uma frustração, como proclamam tantos de seus protagonistas, é porque, antes de tudo, se abriu a possibilidade de um desenlace diferente e despertou os sonhos adormecidos de muitos. Tempos de transformação trazem em si grandes esperanças em sua outra face, as inevitáveis frustrações. Os poderosos queriam tudo organizar e controlar. Os letrados, desencantados com a incapacidade de realizar seus sonhos, esqueceram que os processos históricos eram lentos, que o ritmo das mudanças não acompanhava a pressa dos atores sociais e que os ventos nem sempre sopravam na direção por eles desejada. Os humildes também se desesperaram, pois sua vida continuava dominada pela pobreza e opressão, e tratada com desdém e desrespeito. Bom, então aqui um texto sobre a América Latina, né, e o processo de independência. E tem no contexto dos movimentos de independência na América Hispânica, caracterize dois grupos citados no excerto, os poderosos e os letrados. Bom, vamos lá. Os poderosos, se a gente for pensar no contexto da América Latina, são os proprietários de terra, né? São as pessoas que detêm a riqueza efetivamente. E os letrados aqui, a gente pode considerar que seriam aqueles grupos que tinham influência do pensamento iluminista, tá? Que seriam grupos urbanos, tá? Grupos que tinham ali acesso realmente à escolaridade, essa influência do iluminismo europeu. Então a gente pode considerar ali os poderosos como grupos principalmente agrários, né, de proprietários de terra, pessoas que tinham inclusive uma visão mais conservadora da sociedade, embora desejassem a independência, mas uma independência de viés conservador, sem grandes alterações da estrutura social. Já os letrados poderiam ser esses grupos mais urbanos, tá? E com influência do pensamento iluminista, portanto, grupos mais liberais no sentido também das reformas sociais, tá? B. Relacione e justifique duas afirmações do excerto. A independência aparece como frustração e os humildes também se desesperaram, pois sua vida continuava dominada pela pobreza e opressão. Então vamos lá. A independência aparece como frustração. Primeiro, a gente pode considerar que, apesar da independência política em relação à Espanha, tá? Porque a gente está falando aqui da América Hispânica, não há uma completa independência com relação aos interesses econômicos europeus, né? Já que são sociedades que se mantêm vinculadas a um papel ali agroexportador, coisas do gênero. Então você pode considerar isso. Você pode também considerar essa frustração do ponto de vista dos grupos mais liberais, já que você tem uma independência, mas ela não vem acompanhada de uma reformulação da estrutura social, ou seja, os poderosos seguem os mesmos.
E aí, na segunda parte, os humildes também se desesperaram, pois sua vida continuava dominada pela pobreza e opressão. Porque a independência não traz uma alteração das hierarquias sociais internas, né? Você vai manter a estrutura socioeconômica nos países independentes. Então você tinha que apontar isso, beleza? Então, questão 2 também traz aí um tema bem clássico, né? De independência e questões socioeconômicas na América Latina. Questão 3, que é a questão que falava do Getúlio Vargas, olha lá. Cerimônias cívicas foram realizadas a partir de meados da década de 1930 e forneceram importantes pistas a respeito das questões políticas e ideológicas em jogo. Uma delas, a cerimônia cívica referente ao Dia da Bandeira, após a decretação do Estado Novo, em 1937, foi exemplar. Logo após a chegada do chefe da nação ao evento, ou seja, Vargas está presente, teve lugar uma missa campal celebrada pelo cardeal Leme, com a presença de irmandades e congregações católicas. As bandeiras estaduais hasteadas em 21 mastros foram retiradas por crianças de escolas públicas e substituídas pela bandeira nacional. As bandeiras estaduais foram queimadas em uma grande pira sob o som do hino nacional, entoado por coro regido por Heitor Villa-Lobos. Bom, vamos lá, primeira coisa, né? Haviam só 21 estados no Brasil, né? A estrutura era diferente. E o que você vê ali nessa cerimônia é a destruição dos símbolos estaduais e a valorização do símbolo nacional. Então vamos lá. Cite 2 elementos da cerimônia relatada no excerto que podem ser considerados característicos do Estado Novo. Primeiro, a questão da centralização política que você observa nessa supressão dos símbolos estaduais e a valorização do símbolo nacional. Outra questão, o culto à figura pessoal do Getúlio Vargas, já que ele está presente ao evento. Ou seja, ele se colocar como papel central. Na verdade, esses 2 elementos reforçam esse sentimento de centralização política, né? Então, era sobre isso que você podia considerar. Alguém talvez tenha colocado o fato de você fazer ali também uma missa campal, né? Esse vínculo entre a questão dos eventos públicos do Estado e a manutenção ali de uma cultura, de uma sociedade de cultura católica, embora o Estado não tivesse mais uma associação direta, né? Fosse constitucionalmente considerado um Estado laico. B. Identifique a simbologia do ritual mencionado no segundo parágrafo e explique a relação com as mudanças políticas que o Brasil viveu após a chegada de Vargas ao poder em 30. Bom, é isso, né? De você esvaziar a simbologia dos estados, reduzir o poder dos estados e centralizar na figura do governo federal. Aqui a gente tinha que lembrar que o Vargas assume em 30, colocando fim ao período da República Oligárquica, que é marcado justamente pela prevalência do poder dos estados sobre o poder central, né? Você tinha muito mais a autonomia dos estados, porque ainda havia o princípio do federalismo, e com a chegada do Vargas ao poder em 1930, o que ele faz? Ele vai eliminando esses aspectos federalistas, diminuindo a autonomia dos estados e reforçando o poder político central. Tá? Então era sobre isso aqui o item B. Tá? E a última questão propriamente de história é essa que fala... Opa, vou ter que dar uma ajustada aqui, ó. No geral, a década de 1990 foi marcada por grande instabilidade no continente africano. Fora da África, inclusive no Brasil, o sentimento propagado pela mídia internacional foi de um afropessimismo absurdo. Praticamente tudo que se referia à África era elaborado de forma negativa, ou seja,
prevalecia a ideia de que os africanos eram incapazes de resolver seus próprios problemas. Contudo, a partir da segunda metade da década de 90, começou a se disseminar um pensamento altamente significativo e que vislumbrava justamente a superação de uma longa crise. Este pensamento ficou conhecido como Renascimento Africano. A ideia de um renascimento africano não é nova, ela remonta aos fundadores do movimento panafricanista ainda no século XIX e depois ressurge de forma intermitente ao longo do século XX. Alguns aspectos que chamam atenção ao renascimento africano são os seguintes: A. Os problemas africanos só podem ser resolvidos pelos próprios africanos. B. É imperativo que se faça uma mudança cultural com valorização dos elementos culturais e civilizacionais africanos. C. É imperativo que seja realizada uma verdadeira transformação na perspectiva da política de gênero com a necessária emancipação das mulheres. D. A mobilização da juventude africana é essencial para os destinos do continente. E, sem democracia, dificilmente o continente avançará e, portanto, sua valorização é essencial. E F. A África deve buscar o desenvolvimento econômico de forma sustentável. Beleza. Com base no excerto, cite 2 motivos para ter havido no plano internacional um período de afropessimismo na década de 90. Então vamos lá, né? Você tem 2 elementos aqui. Primeiro, vamos contextualizar, né? Anos 90 você tem realmente o continente africano marcado por guerras civis, conflitos, instabilidade política, crises, né, agudas de fome e epidemias, o que cria aquela ideia, né, do continente africano como uma região caótica e de miséria. Mas a gente pode acrescentar, se vocês elaboraram dessa forma, que sobre essa realidade objetiva e bastante complicada da África, também se projetam visões bastante preconceituosas, né, da incapacidade africana de resolver seus próprios problemas, né? Sempre levando aquelas outras 2 imagens, né? A do europeu como tutela, olha só, a gente precisa ter europeus cuidando dos africanos, senão eles não conseguem. Ou aquela ideia da ação de salvamento, né? Do tipo, nossa, tem que mandar os médicos sem fronteira e a ONU lá para acudir os caras. Então existe um pouco isso, tá? Mas aí eu acho que seria legal falar do contexto dos anos 90, que é um contexto marcado realmente por conflitos e gravíssimos problemas sociais, somado a uma visão eurocêntrica, racista, de que os africanos eles não teriam condições de resolver seus problemas por conta própria. Então, a independência dos países africanos é acompanhada desse pessimismo. E aí, ó, apresente 2 pontos em comum entre os aspectos do renascimento africano citados no excerto e as propostas do movimento panafricanista. Bom, então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Eu consideraria, ó, o A, né, de que só os africanos poderiam resolver seus próprios problemas. O panafricanismo também fala disso, embora o panafricanismo fale disso estabelecendo vínculos de cooperação entre as nações africanas, não necessariamente esse renascimento africano fala desses vínculos, mas remete a essa ideia. Aqui a questão de valorizar a cultura africana, né, num processo de retomada ali de elementos culturais, linguísticos, né, porque são regiões que sofreram muito a influência colonizadora, então a valorização da própria cultura africana. E aqui a gente pode falar, né, também da questão de um desenvolvimento econômico da África, né?
a necessidade de que só por meio de um desenvolvimento econômico efetivo a África poderia promover a sua real emancipação. Então acho que desses pontos aqui, esses três são os mais fáceis de ficar vinculados entre a ideia do panafricanismo e a ideia apresentada aqui no texto, tá? Então era para colocar eles e basicamente dar uma contextualizada, né, do que ele quer dizer com isso. Mas gostei da prova, tá? Achei uma prova bem equilibrada na parte de história. O pessoal reclamou bastante da parte de filosofia, né? Questões bastante complexas. Coloca aí no campo dos comentários, né? Como é que você foi na segunda fase da Unesp, né? O que você respondeu aí nas questões, se você acha que você foi bem. Também, pessoal, ativa as notificações, se inscreve no canal que temos novidades para o ano que vem aqui no canal. Anunciarei em breve. Então, faz aí a sua inscrição e até o